Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Círculo da Luz. E vamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos. Vamos nos ligar a esta espiritualidade amiga e protetora. Porque todos nós que aqui viemos, nós viemos em busca de algo. Mas precisamos estar receptivos a este auxílio. E a prece é esse momento todo especial, aonde nos ligamos ao nosso Pai Maior. Por isso, vamos orar. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós damos por aberto as nossas atividades da noite de hoje. E como expositor, nós temos o nosso irmão Maurício Colli, trabalhador do Centro Espírita Seara de Jesus. Vamos vibrar para que ele encontre facilidade no tema que preparou para todos nós na noite de hoje. Boa noite, senhoras, senhores, queridos irmãos. Que a paz no meio nazareno seja uma constante em nossas vidas. Todo o tema que trazemos no Centro Espírita são temas de profunda reflexão para a alma que é imortal e que sobrevive à matéria, e todos sabemos. E essas lições que calam fundo à alma se prestam com toda a sua força à aplicação na vida do cotidiano. É na vida comum e simples da alma imortal que caminha na Terra que tem por objetivo vir ao Centro Espírita colher as pérolas das lições do Evangelho de Jesus e aplicar em definitivo na sua caminhada. Está saindo som? E fui colher no Evangelho as lições profundas do horto, aonde todos nós sabemos que o Cristo se encontrava para as reflexões profundas da hora derradeira do Espírito na Terra, ou seja, era o momento do seu desencarne. Nós sabemos que ele se encontrava com os 12 antes de chegar no Horto das Oliveiras, e com os 12 ele fez a última ceia, ele ensinou várias lições da fraternidade, do amor, sobremaneira da humildade. Lição profunda que cala fundo na alma humana dos dias de hoje, porque a alma caminha de certa maneira cheia de orgulho, de egoísmo, de interesse pessoal, e essas são as chagas que têm conduzido a alma à infelicidade que ela vai colhendo durante a sua caminhada. Ali, com os 12, me lembro que o Cristo toma o avental cinze e coloca na cintura para lembrar à humanidade o ato divino de servir. Porque nós sabemos que o Cristo, na sua grandeza espiritual, trata-se do governador espiritual do planeta Terra. O espírito mais superior que teve oportunidade de pisar no planeta, o espírito que de certa forma nos auxiliou na criação do próprio orbe e na formação do próprio orbe e, por via de consequência, no progresso de cada um de nós que hoje nos encontramos aqui. Estamos aqui por permissão do Cristo.
E esse que é o maior entre nós, conhecido, ele, no momento lá da última ceia, ensina os apóstolos que se o maior entre nós é o que mais serve, é evidente que todos nós que estamos na caminhada deveríamos aprender com ele o serviço. Então ele sai dali e vai para o Horto das Oliveiras. E percebam que no Horto das Oliveiras ele convida 3 indivíduos. 3 dos apóstolos, 3 dos 12 que estavam com ele. Porque um já tinha seguido para que estabelecesse o que era da lei. Então vai com ele Tiago, vai com ele João e vai com ele Pedro. O engraçado é que o Evangelho nos narra que quando o Cristo se encontrava no Horto das Oliveiras, ele conclama Pedro, João e Tiago, que com ele orassem e vigiassem por 1 hora. E o Cristo se desloca e eleva uma prece a Deus, porque sabia ele que era a derradeira hora do Espírito na carne. E aqui eu abro um parêntese, porque nos parece que quando lemos o Evangelho de modo inadequado, que o Cristo naquele momento tinha temor da morte. Nos parece que quando ele afasta de mim esse cálice, me parece que ele tem temor da dor. E a razão nos leva a refletir que o espírito da envergadura moral do Cristo puro, que tinha contato direto com o Criador da vida, num momento derradeiro como esse, por certo não temia a morte e tampouco o sofrimento. Porque ele não tinha só certeza da vida espiritual, ele sabia que a vida espiritual era uma realidade. Mas quando olhamos para a passagem do Evangelho, eu não gostaria que olhássemos para a passagem do Evangelho sobre a perspectiva de uma mera história. Que não olhássemos para o Evangelho sobre a perspectiva de um Cristo histórico. Aquele que, de certa maneira, morreu por toda a humanidade, ou entregou seu corpo por toda a humanidade, para deixar gravado no coração do homem as lições profundas de uma vida superior. Eu falo aqui do contexto moral que cada personagem desse na história representa. Porque Judas já tinha ido trair o Cristo. Os 3 se encontravam ali, adormecidos, invigilantes. E o Cristo, na sua potência, vigilante e totalmente conectado com o Criador da vida. Ao ponto do Cristo vir aos 3, despertá-los e perguntar a eles: pois não sois capazes de vigiar comigo 1 hora? Eu não falo desse Cristo histórico, mas do significado profundo que cada personagem desse representa na nossa vida. Cada personagem desse tem um papel impressionante na vida da criatura humana, no íntimo da criatura humana. A pergunta deveria ser: quem é o Cristo dentro de mim? Quem é Tiago, João e Pedro dentro de mim? Quem é Judas dentro de mim? O que eles representam nessa passagem dentro da minha vida íntima? Porque aquele cenário, aquele contexto de há 2000 anos atrás, não é o cenário de há 2000 anos atrás, mas é o contexto íntimo da nossa vida como espíritos imortais. O Cristo representa os valores supremos e superiores da alta moralidade que se encontra sobre todo o universo. Representa os valores máximos que a alma pode acessar para alcançar a felicidade suprema e a paz de consciência. O Cristo dentro de nós
representa dentro de você a virtude que você já possui. Sabe aquele momento na vida que muitas vezes realizamos atos impressionantes, às vezes pequenos, insignificantes para outras pessoas, mas para nós de extrema bondade e grandeza, que só você sabe e eu sabe, só nós sabemos. Aqueles atos, às vezes singelos, do olhar necessário no momento da dor para quem necessita, do ouvido amigo para aquele que chora, do abraço reconfortante para aquele que se encontra desesperado na caminhada. Sabe, aquele teu 5 minutos que para ti é algo muito caro, mas que você para naquele momento e entrega a sua vida em sinal de amor ao outro. Sabe, aquele momento em que você recolhe o filho no colo, abraça a esposa, olha nos olhos do pai e da mãe, levanta o irmão de sangue caído, que às vezes te menospreza, às vezes nem gosta tanto de ti, mas na hora da necessidade, o sangue fala alto, sabe? Sabe aquele momento em que você é extremamente caridoso, que você é afável, amável, que você é benevolente, que você é indulgente com a perfeição do outro. É dessa virtude que eu falo dentro de ti, que você possui. E que representa esses valores superiores da alta espiritualidade, único capaz de te fazer feliz de verdade. Porque os três, Tiago, João e Pedro, que se encontravam adormecidos, representa dentro de nós, obviamente, os momentos em que não estamos atentos para esses valores superiores da vida imortal. E por estar adormecidos, por via de consequência, carregamos dentro de nós a nossa caminhada, não conectados com esses valores supremos da vida, carregamos em nós o mais profundo egoísmo, orgulho e interesse pessoal nas ações que praticamos. O egoísmo arraigado da humanidade, e se olharmos sinceramente para toda a humanidade, nos 4 cantos da superfície do planeta, veremos o orgulho, o egoísmo e o interesse pessoal sempre exacerbado. E que produz dor. E que produz sofrimento. Não só no outro, mas dentro de nós mesmos. Aquele egoísmo que quer tudo para si antes e depois tudo para si também. Aquele egoísmo em que o outro é inexistente. Aquele egoísmo em que o outro não existe. Por isso a nossa completa indiferença. E sabemos que a mazela humana é a indiferença. Bebemos na fonte suprema valores superiores. E quando saímos daqui, passamos pela rua e o homem caído no chão, somos incapazes
de perguntar a razão pela qual o indivíduo se encontra no chão. Indiferentes. Indiferentes com o cônjuge, com a dor do cônjuge. O ser mais próximo de nós. O ser que divide sua vida conosco. E somos incapazes de perceber as lágrimas. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, fruto do nosso egoísmo. Porque a vida tem que servir a cada um de nós. É nesses valores inferiores do orgulho, de se achar superior, maior. Porque às vezes nos achamos Golias, ou Davi, né? Nos achamos maiores do que somos. E não digo aqui para que tenhamos pena de nós, no sentido de nos fazermos de coitado. Mas digo aqui que devemos ter cuidado com aquilo que projetamos sobre nossa pessoa. Porque o orgulho faz com que achemos que somos melhores do que as pessoas, que somos mais adequados, que nossa opinião é mais certa, que a nossa mensagem é infalível. E percebam que grande parte dos atritos da nossa caminhada é em decorrência do orgulho. Que nos cega o sentimento e a razão. E nos faz, de modo impensado, nos lançar contra o outro. Por um ponto de vista. Porque se eu olho daqui para lá, eu tenho um ponto de vista. Mas se a Marister olha daqui para lá, ela terá outro ponto de vista. É do ponto dela. E do meu ponto. E nos chocamos em razão disso. Porque o orgulho nos cega a razão e o sentimento. O mais impactante de todos é o interesse pessoal. Porque eu pergunto aos senhores, se há alguma coisa na vida de vocês, porque eu falo da minha, né? Eu sei da minha. Pergunto a vocês, há alguma coisa na vida de vocês que vocês fazem totalmente desinteressado? Até o beijo que damos na esposa tem um interesse. Ainda que seja o interesse de vê-la sorrir. Mas há. E se lermos a questão de número 893 de O Livro dos Espíritos, vocês verão que a verdadeira virtude, a mais alta das virtudes, é a caridade desinteressada. E o mais extraordinário que os espíritos de alta elevação moral amam a cada um de nós de modo desinteressado. Eu acho que eu já falei isso aqui. Se você for a uma cadeia pública, vocês terão um choque. Porque 99% das pessoas que aguardam lá fora são mulheres. E das 99% das pessoas que estão lá fora, eu te garanto que mais de 90% são mães.
pode ser um estuprador, um assassino, um ladrão, o maior criminoso da humanidade. A mãe simplesmente ama e ponto. Em completo desinteresse, é assim. Isso que o sentimento materno é uma pálida ou um pálido sentimento das altas esferas divinas. Porque Deus, na sua concepção, ama-nos de modo que não compreendemos. A expressão do sentimento materno é muito pálido perante o amor divino por cada um de nós. Então, o que me chama a atenção na lição do horto é a vigilância. Porque estamos diante de uma dicotomia, estamos diante de dois valores. Um, aquele que você carrega dentro de si, que são valores inferiores. Valores que até hoje têm nos feito chorar lágrimas profundas de sofrimento. Mas há dentro de nós também valores superiores. E quando Cristo, esse, o histórico, se aproxima dos apóstolos históricos e diz a eles: não sois capazes de vigiar 1 hora comigo. É o Cristo, é o valor superior da vida, chamando a alma humana para as reflexões profundas da razão da sua existência. Despertando a alma no caminho da vida, aonde estamos. Miramês, que é um espírito, tem uma obra fantástica, aonde vai dizer assim: se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na terra. O sofrimento e a dor em que nos encontramos ou é fruto da ignorância, ou é fruto do desprezo daquilo que conhecemos. Entenderam? A dor e o sofrimento ou é fruto da nossa ignorância da lei divina, que é a única verdadeira para a felicidade do homem, como diz a questão de número 614 do Livro dos Espíritos, ou é porque a conhecemos e a desprezamos. Desde o primeiro instante em que ingressa pelas portas da reencarnação, quando o espírito reencarna nesse mundo, o espírito carrega consigo bagagem das experiências e das necessidades, e se vê ante as lutas indispensáveis que vai enfrentar com o dragão do seu instinto inferior. O dragão do instinto inferior. Não é brincadeira. Há dentro de nós um instinto inferior que nos arrasta para o mal. Quando os apóstolos históricos caem no sono, é porque eles foram tentados pelo sono e caíram nele. E vocês verão aqui, que eu falarei aqui, que toda alma é tentada
nas inferioridades que tem dentro de si. Então, se o homem trai, não é porque o exterior se fez presente para o homem trair, não, é porque ele já traz isso dentro de si. E quando digo trai, não é trair só a esposa, os amigos, é trair também seus valores íntimos. E quando falo do homem, falo no seu contexto genérico do homem como ser humano. Porque ninguém é tentado dentro de si, se não tem dentro de si a inferioridade para ser tentada. Vigiai, ou melhor, para o combate, a primeira arma necessária é a vigilância, diz o Espírito. Quem não aprendeu a vigiar, continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz, só lobos caem em armadilha dos lobos. Os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesma. Policiar as suas mais caras experiências contra as investidas do mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis. E desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui o professor insubstituível no templo do coração. Miramês fala-nos que a primeira arma de combate para a reforma moral da criatura na terra é a vigilância. Por isso o Cristo histórico chama os apóstolos. Desperta, não sois capazes de vigiar comigo uma hora. Porque ele sabe que o combate às más inclinações se encontra justamente na vigília. E se pegarmos o significado da vigília, é algo impressionante, porque a vigília tem como significado estado de quem à noite se conserva desperto e atento. A noite não é a noite, o dia e a noite. A noite significa a escuridão dos vícios dentro de nós. A vigília significa justamente a alma atenta à sua própria escuridão. Aos seus vícios, suas paixões, que durante milênios de nossa experiência têm nos conduzido de algum modo para a dor e para o sofrimento que a gente já está cansado de passar pela vida. Emmanuel falará assim: ser tentado, porque lembra que eu falei que estava falando da tentação do sono? Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, os inferiores desejos, necessidades, anseios, porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinizamos. Ou seja, mantemos sintonia na intimidade do coração. Cheguei no coração do negócio. É sintonia.
É disso que falamos. Com que você sintoniza? Eu sintonizo com a novela das 8, eu sintonizo com futebol, eu sintonizo com carro zero, eu sintonizo com o doutorado, eu sintonizo com o melhor emprego, eu sintonizo. Todo mundo tem sintonia com alguma coisa na caminhada. E eu te pergunto, pode doer, mas por que você não é feliz com aquilo que você sintoniza? Parece que eu estou ouvindo grilo lá na rua. Por que você não é feliz com as coisas que você sintoniza? Melhor, com que você está sintonizado? Você percebe que passamos pela vida sem saber com o que estamos sintonizados na caminhada? E é isso que tem feito na caminhada, obviamente, não conquistarmos o que de fato almejamos, que é a felicidade, porque estamos sintonizados com valores inferiores da vida. Quando Cristo, na sua potência, e quando eu falo Cristo, os valores superiores, nos convoca à sintonia destes valores, que para o mundo que vivemos hoje, de egoísmo, de orgulho e de interesse pessoal, pode ser uma esparrela. Mas quando você lê uma obra, como por exemplo a obra Renúncia, de Emmanuel, a obra 2000 anos de Emmanuel, e tantas obras fantásticas que o mundo espiritual tem relegado à humanidade, vocês verão que tudo basicamente se resume nas tuas e nas minhas escolhas. Porque no final é você e eu com Deus. É você com Deus e eu com Deus. Emmanuel ainda continua na obra Caminho, Verdade e Vida. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Muito bem, já sabemos que há valores superiores, valores inferiores, e o Judas, o que tem a ver nessa história? Porque Judas é o traidor. Porque Judas traiu os valores superiores da vida, não é o Cristo histórico. Ele traiu os valores dentro de si. E a consequência é o sentimento de culpa, de desespero, de fuga. Sentimento que temos nos momentos da dor extremada na nossa caminhada, sentimentos de fuga, de desespero. Porque se analisarmos profundamente a dor que passamos, é reflexo muitas vezes daquilo que fizemos. Quer ver?
capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. De duas são as espécies de vicissitudes na vida: a dor. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes distintas. Uma tem consequência nessa vida e a outra na vida anterior. Remontando-se à origem dos males terrestres, ou seja, remontando a tua dor e o teu sofrimento, reconhecer-se-á que muitas são consequências natural do caráter e do proceder de cada um de nós. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Regrinha simples. Tu ganha R$1.000. Tu vai lá e gasta tudo em escarpã. Não limitou o desejo. Coisa simples. Mas que traz sofrimento, me entende? Pode ser material, mas leve isso para as esferas do sentimento, então. E verão que a não limitação dos nossos desejos são, muitas vezes, as fontes das dores e sofrimentos que vivemos na experiência atual. Não é coisa lá da vida passada. Porque joguei pedra na cruz. Não é. É escolha nossa agora. Porque como Judas histórico, traímos os valores espirituais que já se encontram dentro de nós. E preferimos, muitas vezes, as paixões e os sentimentos inferiores e que nos arrastam para o mal proceder. Porque o mal simplesmente é a ausência do bem, como as trevas simplesmente é a ausência da luz. Me entende? Daí a importância do alerta de Jesus, o vigiai e orai, porque através da prece temos a possibilidade de captar com maior facilidade a salutar influência dos espíritos que nos amam e que sempre procuram nos intuir nas melhores decisões e atitudes que temos a tomar. Se atendermos para as suas palavras, ou seja, para as intuições superiores da vida, que já estão em nós, que o Cristo já ensinou à humanidade, por certo, podemos chorar no Horto das Oliveiras, como Cristo chorou. Mas não chorou por medo. Chorou por convicção. De que fez a coisa certa à humanidade. Por certo, no derradeiro momento da nossa experiência corpórea, porque chegará, meu irmão, minha irmã. Às vezes achamos que somos imortais fisicamente. Chegará nosso momento derradeiro. E quando olharmos para trás, você verificará que pulsa sobre a face do planeta uma lei simples de sintonia. E que sempre coube a ti, e não ao Criador da vida, as escolhas daquilo que de fato devemos sintonizar.
culpamos a Deus pelas nossas dificuldades, pelas desgraças da nossa vida. Muito embora a desgraça real, o Evangelho já tem dito que não é o fato em si, são as consequências dos fatos em nossa vida espiritual. O que eu tento chamar a atenção aqui é que é um ato gravoso viver a experiência física. De muita gravidade e responsabilidade para a alma humana, a experiência da carne. Porque são 30 bilhões de espíritos, mais ou menos, que estão ligados a esse planeta, aguardando a oportunidade de regresso. Isso aqui é uma escola, é uma universidade, é aqui que se aprende experiências que não teríamos condição de aprender do lado de lá. Então, viver a experiência da carne é um ato de extrema responsabilidade, de extrema gravidade. E é preciso despertar. Porque quando Cristo diz, não sois capazes de vigiar 1 hora comigo, 1 hora não significa 1 hora do relógio físico, mas significa uma existência, uma vida, uma experiência. Os valores morais chamam cada um de nós para que despertemos por 1 hora, por uma experiência. E eu termino, que já me prolonguei, e antes de terminar gostaria de agradecer sinceramente ao meu irmão Fábio, irmã Esther, porque sempre me receberam aqui com amor e carinho extremado, que dedicam suas vidas por cada um de nós. Quando chegamos aqui, tudo está pronto, tudo preparado, tudo estabelecido para o nosso aprendizado. São horas e horas de trabalho em favor do ser humano, que entregam seus corações por amor, por dedicação, porque sabem que é auxiliando o outro, que auxiliam a si próprios. A vocês, meus irmãos, minha gratidão estendo, e a todos os trabalhadores, obviamente, do movimento espírita. E eu termino dizendo, todas as coisas que existem no universo, vivem em regime de afinidade. Preste atenção. Desde o átomo até o arcanjo, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional, ou fruto de uma reação sem nexo. Tudo tem um sentido. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmos. Não é no planeta Terra. Não é na cidade de Criciúma. É no cosmos. No universo. Somos conhecidos exatamente pelo exercício da liberdade que possuímos, das nossas escolhas. Uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que situa no momento atual, não é Deus. É isso que ele está dizendo. Cada criatura deve a si mesmo a conjuntura de vida que possui. Viestes da inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminha para a consciência, escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que buscas.
Porque me lembro eu que a primeira pergunta do Cristo para aquele primeiro indivíduo que veio lhe buscar é: o que queres que eu faça? Tens a posse daquilo que destes, convives com aquilo que sintonizas, conhecerás o que aprendestes, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Não é o que a gente leu, só incorporamos o que vivemos. Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Felicidade e infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo. Amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico, ou seja, a tua casa, é a materialização de teus anseios e de tuas necessidades de aprendizado. Pelo seu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeres consigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com os teus pensamentos, atraes, absorves, impulsionas ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: pedis e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Sintonia é a base da existência de toda a alma imortal. Seja na vida física, seja na vida astral, a lei de afinidade é o princípio divino, regendo a ti, a todos os outros e a tudo que podemos conhecer. Observa. Viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é a postura que está estritamente relacionado com o teu modo de sentir, de pensar e de agir. Que o Cristo seja com todos nós. Que assim seja. Só temos a agradecer ao nosso irmão Maurício pela mensagem que deixou para todos nós na noite de hoje. E que Jesus o abençoe. E vamos então, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos. Vamos pedir pela magnetização das nossas águas, pelos nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados, pelos irmãos que se encontram no leito de um hospital, nos presídios, pelas crianças ao abandono, pelos idosos, por aqueles que vivem nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda estão a vibrar no erro, nos vícios, no mal, no tóxico, por aqueles que perderam seu ente querido, que a bondade infinita do alto possa envolver a todos estes irmãos neste momento, recebendo eles de acordo com as suas necessidades. E nós, Senhor, que aqui estamos na tua casa de amor, conhecendo o teu evangelho, tentando colocá-lo nas nossas vidas. Volta e meia erramos, mas sentimos a tua mão amiga a nos erguer, porque tu sempre estás conosco. E
E vamos neste momento nos prepararmos para o passe. O passe é transfusão de energias, onde a espiritualidade amiga envolve a cada um de nós, deixando as suas energias de paz, de amor, de saúde, de equilíbrio. Vamos sentir como uma luz a penetrar todo o nosso ser, a entrar pelo nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Vamos nos reabastecer do amor divino, porque o momento do passe é o momento de amor do nosso Pai para conosco. E unidos que aqui estamos num só sentimento e num só coração, a Ti elevamos, Senhor, nossa prece de gratidão. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, da cúpula espiritual do Círculo da Luz, nós agradecemos a proteção e damos por encerrada as nossas atividades da noite de hoje. E uma boa noite a todos.